Imagine uma casa cheia de gente, mas onde ninguém te vê. Era assim que seu Almiro se sentia no asilo. Os dias passavam iguais, café frio, televisão quebrada, e aquela sensação de que algo importante estava sumindo da sua cabeça, como um quebra-cabeça perdendo peças. Às vezes ele olhava para as fotos na parede e pensava: quem são essas pessoas sorrindo comigo? Até que um dia, mexendo numa gaveta velha, ele encontrou um envelope amarelado. Dentro, uma carta da única pessoa que ele ainda sabia que tinha amado. Laura, sua esposa que já partiu. As palavras estavam lá, esperando ele há anos, como um segredo esquecido no fundo do bolso. Algumas coisas ficam guardadas por anos, esperando o momento certo para serem descobertas. Foi assim com a carta que seu Almiro encontrou. Escrita por Laura, sua esposa que já havia falecido, aquelas palavras estavam lá o tempo todo, mas ele não lembrava de tê-las lido. Na carta, Laura fazia um pedido simples. Queria que ele visitasse o jardim botânico da cidade, o mesmo lugar onde os dois se conheceram muitos anos atrás. Era um recado cheio de carinho, como se ela soubesse que um dia ele precisaria daquela mensagem. O interessante é que a carta não era triste. Pelo contrário, estava cheia de lembranças boas e daquele amor que nunca acabou. Mesmo sem memória, Almiro sentiu algo diferente ao ler aquilo, como se uma parte dele soubesse que aquelas palavras eram importantes. Isso mostra como uma carta pode ser poderosa. Ela atravessa o tempo e chega quando a gente mais precisa. Para Almiro, não era só um papel. Era uma última chance de se reconectar com o amor da sua vida. E mesmo que ele não se lembrasse de tudo, o coração dele ainda guardava o que realmente importava. Quando seu Almiro decidiu sair do asilo para cumprir o pedido de Laura, aquela não era só uma viagem até o jardim, era uma busca por algo que ele nem sabia que estava perdendo. Com a ajuda de Júlia, a cuidadora que se tornou sua amiga, ele encarou os desafios de uma cidade que já não era mais como ele lembrava. Cada passo dessa jornada tinha um significado. O asilo representava o esquecimento, a solidão, o lugar onde ele estava sendo deixado para trás. Ao sair dali, mesmo com dificuldade, Almiro estava dizendo: ainda sou capaz. Não importava se ele se perdesse no caminho ou se confundisse as ruas. O importante era tentar. Júlia não precisava ajudá-lo, mas fez questão. Ela via nele mais do que um velhinho confuso. Enxergava uma história de vida, um amor que merecia ser lembrado. E sem perceber, ela também estava se redimindo, talvez por não ter tido a chance de cuidar do próprio avô ou por acreditar que pequenos gestos podem mudar tudo. No fim, essa não era só uma caminhada até um jardim. Era uma forma de Almiro reconquistar um pedaço de si mesmo antes que fosse tarde demais. E, de certa maneira, era também a prova de que nunca estamos tão sozinhos quanto pensamos. A mente de seu Almiro já não funcionava como antes. Alguns dias ele lembrava detalhes antigos com clareza, outros não reconhecia nem seu próprio reflexo no espelho. Mas durante a caminhada até o jardim botânico, flashes de memória começaram a voltar, como peças soltas de um quebra-cabeça que seu coração ainda sabia montar. Ele se lembrava do vestido azul que Laura usava no dia que se conheceram, do cheiro do bolo de laranja que ela fazia nos domingos, da risada dela quando ele tentava dançar. Essas lembranças não vinham em ordem, nem completas, mas traziam consigo uma emoção que o tempo não apagou. O amor que sentia por ela. O mais curioso é que essas memórias não dependiam apenas do cérebro. Seu corpo lembrava. As mãos ainda sabiam como segurar as dela. Os olhos ainda procuravam seu rosto na multidão. Mesmo com a doença avançada, alguma parte dele continuava reconhecendo Laura em cada esquina, em cada flor, no vento que balançava, as árvores. Essas memórias fragmentadas mostram uma verdade importante. O amor verdadeiro cria raízes mais profundas do que a própria memória. Ele sobrevive mesmo quando os detalhes se perdem, porque não vive só na mente, vive no coração, nos gestos, no instinto. Almiro podia não lembrar o que comeu no café da manhã, mas seu amor por Laura continuava intacto, esperando apenas um gatilho para voltar à tona. A jornada até o jardim foi justamente isso.
Uma chance para essas memórias adormecidas encontrarem seu caminho de volta, mostrando que alguns laços são fortes demais para serem quebrados pelo tempo ou pela doença. O que realmente importa não estava nos detalhes que ele esqueceu, mas no sentimento que nunca desapareceu. A relação entre seu Almiro e Júlia mostra como o afeto pode surgir nos lugares mais inesperados. Ela, uma jovem cuidadora que via nos idoso o avô que nunca teve. Ele, um homem esquecido pelo mundo que encontrou em Júlia um último elo com a realidade. Juntos, eles representam a beleza das conexões que ultrapassam idade, tempo e circunstância. Júlia não precisava se envolver tanto. Seu trabalho era cuidar, não se comprometer. Mas algo em Almiro mexeu com ela, talvez a maneira como ele ainda guardava a dignidade mesmo na confusão, ou como seus olhos brilhavam ao mencionar Laura. Ao ajudá-lo na jornada, ela estava fazendo mais que seu dever. Estava honrando uma história de amor que merecia ser lembrada. Para Almiro, Júlia se tornou muito mais que uma cuidadora. Ela era seu ancoradouro ao presente, a voz que o guiava quando as memórias se embaralhavam. Em outros tempos, ele teria sido o avô protetor. Agora, era ele quem precisava de proteção. E nessa inversão de papéis, ambos encontraram o que precisavam. Ela, a chance de cuidar. Ele, a certeza de não estar sozinho. Essa conexão fala sobre como as gerações se completam. Os jovens precisam dos idosos para entender o passado. Os idosos precisam dos jovens para seguir em frente. Júlia e Almiro mostraram que quando abrimos mão de preconceitos, criamos laços que enriquecem ambos os lados. Ela ganhando sabedoria, ele recuperando dignidade. No fim, mais que ajudante e paciente, tornaram-se amigos. O jardim botânico na história não é apenas um cenário, mas um testemunho silencioso de um amor que resistiu ao tempo. Para Almiro e Laura, aquele lugar representava o início de tudo. O primeiro encontro, os passeios de domingo, os segredos compartilhados sob as árvores. Quando Almiro retorna décadas depois, cada detalhe do jardim carrega um significado especial. As árvores que Laura e ele viram crescer, os bancos onde sentavam para conversar, os caminhos que percorriam de mãos dadas, tudo permanecia lá, como se o tempo tivesse congelado aqueles momentos. Mesmo com algumas mudanças naturais, árvores mais altas, canteiros renovados, a essência do lugar continuava a mesma. Isso mostra como certos espaços físicos podem se tornar guardiões de memórias emocionais. O interessante é que o jardim não era importante apenas pelo passado que representava, mas pelo presente que possibilitou. Ao voltar lá, Almiro reconectou-se, não apenas com as lembranças de Laura, mas com uma parte de si mesmo que ele pensava ter perdido. O local funcionou como uma âncora, trazendo de volta sentimentos e sensações que a doença tentara apagar. Esse aspecto do jardim nos faz refletir sobre como os espaços que escolhemos para marcar momentos importantes continuam vivos em nós, mesmo quando fisicamente nos afastamos deles. E como às vezes voltar a esses lugares pode ser uma forma de reencontrar não apenas memórias, mas também nossa própria essência. Para Almiro, o jardim foi a ponte que ligou o homem que ele era o homem que ainda podia ser. O momento mais emocionante da jornada de seu Almiro aconteceu quando ele finalmente chegou ao Jardim Botânico. Enquanto caminhava pelos mesmos lugares que frequentara com Laura décadas antes, ele encontrou algo inesperado. Uma árvore plantada em seu nome, com uma pequena placa escondida entre os galhos. A mensagem era simples, mas poderosa. Para Almiro, cujas raízes sempre estiveram comigo. Aquela surpresa havia sido preparada por Laura anos antes, quando ela percebera que o tempo e a idade poderiam um dia apagar suas lembranças. Ela sabia que mesmo quando a memória falhasse, o amor entre eles permaneceria. A árvore era seu último gesto de carinho, uma forma de dizer que, assim como aquela planta continuava crescendo, seu afeto também nunca deixaria de existir. Para Almiro, a descoberta foi mais do que uma lembrança. Foi uma confirmação de que seu amor com Laura tinha deixado marcas reais no mundo. Enquanto ele lia a placa, fragmentos de memória se encaixavam. O dia em que ela sorriu ao plantar a muda,
a promessa de que aquele seria um símbolo da vida que construíram juntos. Mesmo sem lembrar de tudo, ele sentiu uma paz profunda, como se Laura estivesse ali, ao seu lado mais uma vez. O legado de Laura não estava apenas na árvore, mas no ato de amor que representava. Ela não queria que Almiro se sentisse perdido, ou sozinho. Queria que ele soubesse até o fim que havia sido amado de maneira verdadeira e duradoura, e de certa forma, aquela surpresa final cumpriu seu propósito. Mesmo com a mente confusa, Almiro entendeu que algumas coisas, como o amor que eles viveram, são maiores do que o esquecimento. E aí, gostou da história do seu Almiro e da carta que mudou tudo? Pois segura essa emoção, porque essa não vai ser a única aventura de coração que eu vou te contar. Aqui no canal tem muito mais histórias assim pra gente se emocionar juntos, de amor que não acaba, de segredos escondidos no tempo e de pessoas que descobrem que a vida ainda tem surpresas lindas pra dar. Então já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho e fica de olho, porque toda semana tem vídeo novo pra fazer você rir, chorar ou se arrepiar. E me conta aí nos comentários, o que você faria se encontrasse uma carta esquecida de alguém que você ama? Até a próxima e lembra, algumas histórias são como aquela árvore do seu Almiro. Só precisam de um pouquinho de cuidado para florescer de novo.